Então, bom dia. Estamos presentes na PUC de São Paulo, no campus Ipiranga. Estamos desenvolvendo todo esse ano de 2025, os 280 anos da Arquidiocese de São Paulo, diocese, arquidiocese. Já tivemos uma primeira atividade, que foi no semestre anterior, que nos fez convidar e conhecer um pouco mais trabalhos que foram desenvolvidos já desde 1745 a 2025, 280 anos da Diocese, Arquidiocese de São Paulo, uma atividade que é de uma disciplina, a disciplina que normalmente acontece no último horário, que pressupõe atividades muitas e complementos que o estudo acadêmico exige. Para esse semestre, estamos também trabalhando mais uma atividade, não é? Mais um trabalho, mais uma disciplina que vem para ajudar, vem para promover, vem para incentivar os estudos acadêmicos. E para esse semestre estamos trabalhando os 130 anos da fundação das Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeu Escalabrinianas, que agora então no próximo outubro elas estarão celebrando 130 anos de existência. E foi colocada então uma disciplina também para esse semestre, que tem como mote, tem como orientação dos imigrantes italianos, até então agora, com a Madre e Beata Assunta Marchetti, aos migrantes e refugiados. E para iniciarmos, então, convidando à mesa a irmã Celina e a irmã Shirley, que vem então, por favor, que terão depois um espaço muito oportuno para falarem com vocês, comunicarem desta importância de uma congregação religiosa feminina, por isso, então, o protagonismo dos estudantes e também o protagonismo feminino na Igreja de Cristo Jesus. E nós vamos, então, introduzir com uma oração feita pelo Francisco. Antes de ouvirmos as palestras das nossas irmãs, vamos pedir o auxílio do Espírito Santo para que possa nos capacitar para ouvir, entender, compreender aquilo que as irmãs fazem no seu trabalho social, aquilo que é importante para que possamos conhecer e também, quem sabe, participar e ajudar como voluntário. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Peçamos também a intercessão de Nossa Senhora, que ela sempre interceda por nós, pelas nossas missões, pelas nossas vidas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora de Nazaré, rogai por nós. E agora vamos ouvir, receber com muito carinho nossa querida irmã Celina e também a nossa irmã Shirley. Então, bom dia a todos. É uma alegria muito grande, porque falar da família, onde a gente convive, vive, doa a vida e também recebe muita vida, é muito importante. E mais ainda importante é falar de uma missão há 130 anos e essa missão não morreu. Isso é evangelho. Quando nós olhamos para uma igreja
que existiu pessoas que caminhou por aqui e deixou a sua marca, deixou o seu legado, é puramente evangelho. Então, hoje nós estamos, assim, falando um pouquinho da nossa missão. As irmãs missionárias de São Carlos Borromeu, escalabrinianas, ela tem a sua origem, né, tem o seu nascimento na Itália. Pode mudar? A congregação das irmãs de São Carlos Borromeu Escalabrinianas foi fundada no dia 25 de outubro de 1845. Portanto, no dia 25 de outubro deste ano, nós completamos 130 anos de missão. Quem foi o fundador? Scalabrini, na época um grande bispo de Piacenza, abriu as janelas da sua diocese e via milhares e milhares de pessoas partindo por uma terra desconhecida. A obra de Scalabrini liga-se a uma época de profundas mudanças econômicas, sociais e políticos, que provocaram as grandes migrações europeias para as Américas. Então, para onde eles vinham? Vinham para a região de São Paulo e foram também para a região do Sul. Aqui onde eles permaneciam nas grandes fazendas de cafés. No Rio Grande do Sul, quando eles chegaram lá, o que eles conseguiram? Conseguiram somente as terras que não davam ser cultivadas. A gente chama lá de pirambeiras, né? Até, no entanto, hoje, o ano passado, quando teve aquelas grandes enchentes, e daí eles construíram as casas na beira do rio, e o rio agora, né, levando todos. Então, as terras dos migrantes lá eram realmente terras onde tinham pedras e morros. Um dia, Scalabrini, passando pela estação de Milão, viu uma grande multidão de pessoas, famílias inteiras, jovens, crianças, que saíam do país rumo às Américas em busca de emprego e de uma vida mais digna. Nós imaginamos, né? Nós temos a experiência de pisar lá onde que os migrantes partiam. Ficamos imaginando, porque quem não faz a experiência, imagina. Se a gente não faz uma experiência bonita de Deus, a gente imagina Deus, que Deus é bom. Agora, a partir da experiência, então, quem fez a experiência da fome, da dor, da doença, foram os migrantes. Uma fala de um migrante, quando ele chegou aqui em São Paulo, ele escreveu para São João Batista Scalabrini, que era o seu bispo na época, dizia: aqui vivemos e morremos como animais. Por favor, envia-nos missionários. Imagina chegando numa terra estranha, sem saber a língua, sem saber os costumes, a cultura, a alimentação, nada. Eu fiz essa experiência quando eu fui para a Índia. Um cachorro obedecia o seu dono. Eu não sabia o que ele estava dizendo para mim a respeito da língua, a respeito da sua cultura. Existiu naquela época um padre muito jovem, chamado Padre José Marchetti. E ele sensibilizou também com a realidade e se ofereceu para acompanhar uma viagem de navio. Ele estava dentro do navio, faleceu o pai, a mãe, aliás, e o pai se desesperou, ficou sozinha com a criança, e ele tomou essa criança e disse: tranquilo, tomo eu conta desta criança. E foi a partir desta cena do navio que ele teve a ideia de fundar 2 orfanatos. Em sua viagem de volta
né, Padre José Marchetti voltou para a Itália e pediu que o bispo arrumasse alguém. E ele foi diretamente para a irmã dele, Madre Assunta Marchetti. Madre Assunta queria ser carmelita. E ele insistiu, mostrou a realidade que ele enfrentou aqui no Brasil com os imigrantes e os órfãos. Ela foi diante do Sagrado Coração de Jesus e lá ela decidiu que viria para o Brasil. E nessa situação, Padre José Marchetti funda em São Paulo o orfanato Cristóvão Colombo para abrigar as crianças, órfãos e os filhos de imigrantes e também os filhos dos escravos que existiam na região, tanto do Ipiranga como aqui da Vila Prudente. Agora vou falar especificamente um pouquinho quem foi Madre Assunta. Essa grande mulher, essa mulher assim que ler a história dela nos apaixona por a prática profunda da vontade de Deus. Por isso eu sempre digo, nós religiosas, vocês que estão se preparando para assumir o sacerdócio, a prática da Madre Assunta me ensina muito. A prática de vida que ela viveu na época, ou a gente vive o nosso chamado profundamente, ou a gente deixa a igreja desejar. Então, Madre Assunta, ela nasceu em Camaior, 15 de agosto de 1871, chegou no Brasil no dia 27 de outubro de 1895, dedicou-se a sua vida pelos órfãos migrantes italianos, faleceu no orfanato, na casa onde eu moro, na Vila Prudente, no dia 1º de julho de 1948, e foi beatificada no dia 25 de 2014. Em 20 de novembro, desembarcaram no Porto de Santos, dirigindo-se imediatamente a São Paulo. Em 8 de dezembro de 1895, inauguraram a sede do orfanato Cristóvão Colombo, aqui no Ipiranga. Por quê? Porque Padre José Marchetti fez no Ipiranga, aqui no Ipiranga, vocês devem conhecer, que é dos sacerdotes calabrinianos, e o nosso lá. Então, Padre José Marchetti iria cuidar dos meninos aqui, Madre Assunta iria cuidar das meninas na nossa casa. E nessa época, Padre José Marchetti, em 2 anos que ele estava aqui no Brasil, ele pegou tifo e veio a falecer. Então, Madre Assunta ficou sozinha com os 2 orfanatos. De lá da casa da Vila Prudente, ela vinha buscar as roupas dos órfãos, dos meninos aqui na vila, no Ipiranga, e lavava numa lavanderia, que convido vocês a conhecer a nossa casa, é belíssima, e tem a lavanderia ainda, onde que tem os tanques, onde que Madre Assunta lavava as roupas dos meninos órfãos aqui. Ela desenvolveu sua missão em São Paulo, Orfanato Cristóvão Colombo, que hoje é Casa Madre Assunta. Primeira missão em terras brasileiras, ela foi enfermeira, missionária, trabalhou nas Santas Casas, no interior aqui de São Paulo, abriu novas missões do Sul, e onde viviam, né, muitos imigrantes. Tanto Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Nova Brécia, as cidades lá do Rio Grande do Sul, começou escolinhas para os filhos de imigrantes. Ao passar, né, da época, hoje nós temos, muitas escolas foram fechadas, mas Caxias do Sul ainda se conserva uma escola de quase 1000 e poucos alunos, particular. Então, esta aqui é a Casa Madre Assunta atual. E hoje, então, até 104 anos, nós atendemos órfãos nesta casa. Em 2005, nós passamos a atender, por 8 anos, o projeto que se chama Abrigamento. 8 anos. Depois as leis mudaram, era muita exigência, o prédio é de 2 pisos, teria que ser de 1 piso só, reforma na casa não podia fazer naquela época. Nós passamos, então,
hoje a oferecer para um grupo de crianças, de 104 crianças, de 6 anos aos 15 anos, em situação de risco, e mais 3 famílias venezuelanas que moram nesta casa também, que até um grupo chegou ontem, 3 famílias chegaram ontem, né? E eles ficam 3 meses, e 3 meses vêm outras famílias, 3 meses a casa supre as necessidades. Depois eles arrumam o seu trabalho, sua casa, e vem mais 3 famílias. O que nós oferecemos para as crianças? Pode passar. Nós oferecemos oficinas de inglês. Quem dá inglês? Inglês são os voluntários. Uma jovem que morou conosco nessa casa, hoje ela é professora em Londres, 6 meses aqui no Brasil. Então, quando ela está aqui no Brasil, ela dá um curso de inglês. Oficina de futebol, educação física. Temos professor, nós temos um campinho locado. O professor dá oficina para as nossas crianças profissional de esporte. Oficinas de informática, curso de informática, realmente. Não é lá as crianças entram na sala e fazem o que querem, é curso realmente. Oficina de artesanato e mosaico. Temos um grupo de senhoras que trabalham já há 36 anos conosco e dão artesanato, e é uma oficina também terapêutica para as crianças, né? Música e canto, que é o forte da casa. Temos 2 profissionais de música, coral, música, desde o piano até a escaleta. Oficina de contação de história. Oficina de arte culinária. Tem, inclusive, os adolescentes que têm esses dons. Ele parte para ajudar uma pizzaria, ele parte para ser nessa área também. Aos 15 anos, a gente já encaminha o jovem. Alimentação saudável, nós temos uma bela de uma horta cultivada lá, né? A alimentação, o produto vai direto para a mesa das crianças também. Apoio pedagógico, espiritualidade e formação. Nós não damos catequese nessa casa. Ali tem uma capela, é a única capela da paróquia São Carlos, né? Só tem essa capela. Por que a gente não dá catequese? Porque eu tenho crianças de várias crenças e eu não posso excluir. Então, a gente dá espiritualidade, formação e espiritualidade. Claro, católico, né? Nós temos um projeto de voluntariados. Sábado, nós tivemos a festa italiana em celebração aos 130 anos da casa. Tinha praticamente 97 voluntários dinamizando a nossa festa. Todos voluntários. Tem 2 voluntários de Roma e o restante tudo aqui da região, Vila Prudente e Ipiranga também. Nós temos uma parceria também com um colégio particular sobre ginástica com as meninas. Um projeto com os voluntários, né? Eles fazem manutenção, eles fazem festa, o que a casa, né? Às vezes eu estou lá com pouca farinha de trigo, eu digo, se vocês puderem, né, a farinha vai lá. E eles dinamizam vários eventos. Pode passar? Então, Madre Assunta, alguém que viveu, alguém que praticou, alguém que rezou, alguém que venceu as dificuldades através da sua fé, e hoje esta herança, nós irmãs, vivenciamos. Eu passo então agora a palavra para a irmã Chiles. Ela vai dinamizar um pouquinho, ela vai falar propriamente o trabalho dos migrantes. E assim vocês estão percebendo que da optativa que está sendo oferecida esse semestre, esse primeiro momento, e é importante que enquanto falamos de história é sempre o resgate, a leitura do passado, é trazer então um acontecimento, um fato, e aqui então uma congregação religiosa feminina que surgia no seio da igreja para um trabalho específico. 1895, a primeira parte da disciplina optativa é dos imigrantes. Então,
As irmãs, a princípio, a priori, trabalharam com os imigrantes, os órfãos, não só órfãos de italianos, mas chegando em São Paulo, também no Rio Grande do Sul, órfãos também que a questão toda do Brasil, a abolição da escravatura, 1888, muitas crianças também órfãs negras, muitas vezes não tinham uma atividade com quem as recebia e cuidasse delas. As irmãs também, logo a princípio, cuidando das crianças, os órfãos italianos, também cuidaram das crianças negras em São Paulo e também no Rio Grande do Sul. Então, agora a segunda parte é, então, dos imigrantes aos migrantes e refugiados. É o objeto com o qual se vê muito, se estuda muito, agora é preciso conhecer de dentro e por dentro. E pessoas como estas religiosas, as religiosas escalabrinianas, que têm um pontual muito forte no Brasil e no mundo com os migrantes e refugiados. Bom dia. Eu sou a irmã Shirley e atualmente trabalho como administradora da Missão Escalabriniana Pari. Então, a irmã Celina apresentou o trabalho desde o início da congregação, até hoje. Nós estamos presentes em 28 países, e em sua grande maioria são presenças que trabalham junto aos migrantes e refugiados, desplaçados pela violência. Inclusive, eu trabalhei em Bogotá, que a gente trabalhava com os frutos da violência, os desplaçados pela violência interna. Honduras, trabalhei mais na acolhida dos migrantes hondurenhos que iam para outros países e que voltavam a vida no zero. Então, trabalhar a frustração deles e o retorno para suas casas, e muitas vezes eles não queriam retornar à casa, eles queriam voltar à fronteira, porque era a vergonha de um sonho frustrado, então eles queriam voltar para suas casas. E depois fiquei um tempo também coordenando uma associação da congregação em Bruxelas, na Bélgica. Aí era mais um trabalho de acompanhamento aos brasileiros, aos migrantes que chegavam aí na Europa. E atualmente eu trabalho na Missão Escalabriniana aqui no Pari. Onde funciona a Missão Escalabriniana hoje era um colégio. E ali na região do Pari, do Brás, Canindé, é muito comercial. Então, no início, tinham muitas crianças, muitas famílias, mas o bairro foi crescendo, o comércio foi crescendo, aí deixaram de existir as crianças. Então, o colégio deixou de atender, atender com o seu objetivo, que era a educação. Então, por um tempo ficou fechado, e há 10 anos, então, como congregação, se pensou em abrir um projeto, ou iniciar um projeto que mostrasse o rosto escalabriniano feminino aqui em São Paulo. Então, deu-se início à Missão Escalabriniana no Pari. Então, o Centro de Acolhida para Imigrantes e Refugiados, Missão Escalabriniana, foi fundado no dia 27 de outubro de 2015 no bairro do Pari. E é interessante que justamente no dia 27 de outubro foi que vieram as primeiras irmãs para o Brasil, mas 27 de outubro de 1895. E aqui nós estamos em 27 de outubro de 2015, com a abertura da Missão Escalabriniana. Ela atua em parcerias com diferentes entidades e de forma permanente com a Prefeitura de São Paulo, em coordenação com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, a ESMADES. O Centro de Acolhida tem como público-alvo imigrantes e refugiados que se encontram em vulnerabilidade social, necessitando de acolhimento temporário. Esses migrantes não chegam na casa porque querem chegar. Eles vêm, muitos expulsos de seu país, por questão de guerra, de violência, de perseguição, e eles chegam no aeroporto de São Paulo,
aí eles são encaminhados para o Centro POP, que é o Centro POP ou NPJ, que são da prefeitura, ou às vezes através das embaixadas, e são dirigidos à missão escalabriniana. Então, diariamente, nós divulgamos a quantidade de vagas e eles distribuem conforme as vagas que nós colocamos ou falamos no início do dia. O espaço foi criado com capacidade de acolher a 200 migrantes 24 horas por dia. Então, é um centro que está 24 horas por dia em atendimento. Então, nós temos a equipe que trabalha durante o dia e a equipe que trabalha durante o dia. E, atualmente, ela conta com a presença de 23 crianças e adolescentes, 54 mulheres e 110 homens. O que fazem essas pessoas aí na missão? O que faz qualquer pessoa? Buscar o seu trabalho. Se eles querem permanecer aqui em São Paulo, então eles têm que buscar um trabalho, eles têm que buscar um meio de subsistência para a sua família. Os que vêm para tratamento médico, eles precisam procurar um médico, então com a psicóloga fazem encaminhamento para unidades de saúde, através do SUS ou das UPAs, para fazer o tratamento de saúde. Os que vêm para permanecer aqui em São Paulo, que a maioria hoje eles permanecem em São Paulo, uma vez que as políticas para ir para os Estados Unidos endureceram, então eles querem permanecer aqui em São Paulo. Eles têm um período para permanecer na casa, a gente coloca metas, quando eles chegam, as assistentes sociais fazem um projeto de vida com eles, eles não vêm para fazer turismo, então eles têm 3 meses, eles precisam se organizar. Então, o que é o projeto de vida? Tá, eu estou aqui, o que eu vim fazer? Eu quero ficar aqui? Então, as coisas não caem do céu. Eles precisam buscar um trabalho, uma casa e os meios também para eles sobreviverem aqui nessa grande cidade de São Paulo, né? Tem como objetivo acolher imigrantes e refugiados de várias nacionalidades, oferecendo a regularização migratória, promovendo o acesso a direitos, a inclusão social, cultural e econômica, bem como a promoção da autonomia, efetivação da cidadania, capacitação profissional e inserção no mercado formal de trabalho. Nós acolhemos muitos profissionais. E quem já saiu do país ou saiu do seu estado, muitas vezes se depara que não pode trabalhar dentro da sua profissão. Então, muitos têm que se submeter à limpeza, a uma construção civil, a outros trabalhos que eles vão receber menos do que eles gostariam de receber ou que menos recebem dentro da sua capacitação profissional, mas eles têm que se arriscar aqui do baixo para ir, aos poucos, dando a conhecer o que eles sabem fazer, né? A missão escalabriniana prima pela boa prática do acolhimento. Entende-se que cuidar da vida é proteger o migrante ou refugiado em sua vulnerabilidade. Então, nós estamos aí para protegê-los. Nós temos uma equipe onde são 4 técnicas, sendo, aliás, 4 assistentes sociais, uma psicóloga, são 24 orientadores orientadores socioeducativos, pessoal de limpeza, temos 12 pessoas, e da cozinha, que são as operacionais, também 12 pessoas. Atua protegendo o direito de ir e vir dos migrantes, assim como o de não ter que migrar, bem como em defesa e promoção da vida, em ações que acolhem, protegem, promovem e integram, né? São os 3 verbos que o Papa Francisco tão bem defendeu em seu apostolado. Então, a gente procura dar visibilidade a estes 3 verbos. E o bom seria que a pessoa não tivesse que migrar, que ela tivesse o direito de permanecer na sua terra. Mas as situações, as circunstâncias os impedem de permanecer em sua terra. Então, ele também tem a livre mobilidade,
né, de ir e vir. O serviço possibilita a participação ativa dos usuários, além de prezar por uma acolhida qualificada e humanizada. E por isso são promovidos cursos de idiomas, com o objetivo de capacitar os migrantes e refugiados. Esse curso, principalmente, é o curso de língua portuguesa, porque muitos não falam o português. A gente tem que trabalhar com eles com o celular o tempo todo. Então, eles já chegam com o celular traduzido para você entender. Apesar de que nós temos, na nossa equipe de profissionais, muitos que falam várias línguas, e isso também ajuda no atendimento, né? Porque você vai trabalhar com celular, é diferente de que você encontra alguém que possa se comunicar, ou que pode se comunicar no próprio idioma daquele que chega. Desde sua implantação, a Missão Escalabriniana já atendeu cerca de 16 mil imigrantes e refugiados, procedentes de aproximadamente 90 países. Agora vocês me perguntam, qual é o país que mais está chegando aqui em São Paulo? Atualmente nós atendemos quase que 90% são angolanos. Depois seguido do Congo, estão chegando bastante pessoas do Congo. Teve um período que nós atendíamos bastante do Afeganistão, mas como existem hoje centros de acolhida próprio para pessoas do Afeganistão, então nós temos, creio que 2 ou 3 pessoas somente. Marroquinos, também nós temos bastante marroquinos. E aí a gente vai. Por que 16 mil? Porque é pelo tempo e pela permanência que eles ficam lá. Né? Nós temos uma senhora que sai hoje da casa, ela ficou 1 ano e 3 meses. Nós não deixamos eles na rua, não os expulsamos da casa. Então, uma senhora que chega com uma criança de 4 anos e um bebezinho no colo, nós não podemos deixá-la desamparada. Né? Em 2019, 24.344 migrantes estavam em situação de rua em São Paulo, sendo 11.693 acolhidos nos centros e 12.651 em logradouros públicos ou nas ruas. Vocês veem que atendemos bem menos do que os migrantes que chegam em São Paulo. Pelo menos 38,8% dos imigrantes em situação de rua em São Paulo eram da Venezuela, seguidos pela África do Sul, com 9%, e em terceiro lugar, empatados, então estava a Angola, Argentina e Portugal, com 6% cada, segundo esse estudo de 2019. Em diversos contextos, as irmãs escalabrinianas buscam proporcionar acolhida e desenvolver serviços que respondam às necessidades das pessoas em mobilidade, objetivando que sejam acolhidas, protegidas, promovidas e integradas. Entre as nacionalidades atendidas desde a fundação da missão estão todos esses países aqui, entre outros. São vários países. O cerne da missão escalabriniana é o cuidado com a vida, enfatizando a proteção e o apoio solidário aos mais necessitados. É o cuidado da vida nas diferentes circunstâncias, ou seja, no nascimento de uma criança, o acompanhamento da saúde, o acompanhamento nos últimos minutos da família. No entanto, este ano nós vivemos uma situação bem triste, que nós, de uma mesma família, acompanhamos o nascimento e a morte. Uma migrante angolana chegou a nós, já com malária. Ela chegou numa quarta-feira conosco, no domingo ela foi para o hospital, estava com a pressão muito alta, ela
perdeu a criança, ela ficou internada, a criança já estava com malária. Nós tivemos que fazer todo o processo de ir fazer um boletim de ocorrência, ir buscar, fazer o reconhecimento no IML, acompanhar, fazer o contato com a funerária, sepultar o bebê, porque estava a mãe, uma adolescente de 16 anos, e a mãe chegou grávida. Então, não tinha familiares aqui. Os familiares deles, além dos angolanos, que eles são todos familiares, né? Os familiares mais próximos nesse momento éramos nós, lá da Missão Escalabriniana. Então, fizemos o sepultamento da criança, o pai não estava. Depois de 57 dias, a mãe também veio a falecer, e nós tivemos que fazer todo o processo também, acompanhar a filha que perdeu o irmãozinho e a mãe, e ao mesmo tempo fazendo contato com a família, falando para o pai, venha que a sua mulher está, quer dizer, ela ficou entubada 57 dias. E ele chegou, a esposa faleceu na sexta-feira, ele chegou na terça-feira, aliás, na segunda-feira à noite, na terça-feira foi fazer o reconhecimento do cadáver e na quarta-feira sepultou a esposa. Então, a gente vive esses vários momentos com eles, né? Nós estamos com um migrante também que está com uma colostomia, e leva para o hospital, ele volta, leva para o hospital, ele volta, ele vem caminhando. Então, a persistência não quer ficar no hospital, porque ele se sente protegido aí na missão. Através de parcerias, a missão se esforça para oferecer respostas efetivas aos desafios enfrentados por imigrantes e refugiados, fornecendo orientações, serviços e assistência, que não apenas acolhem, mas também protegem, promovem e integram. As atividades desenvolvidas pela instituição para se manter as boas relações entre os diferentes incluem a roda de conversa com atendimento individual e grupal, né, quando precisa do acompanhamento psicológico, a gente tem a psicóloga. Se precisa do acompanhamento de saúde mental, a gente encaminha para os CAPs, ou se precisa do atendimento mais especializado, então envia para esses atendimentos. Momentos de lazer, integração e partilha, mais que tudo com as crianças, então a gente celebra festa junina, celebração de aniversários, Dia dos Pais, Dia das Mães, então a gente procura realizar atividades onde eles criam um ambiente de sentir-se família. Orientações gerais relativas a trabalho e higiene. A gente tem sempre um mural onde divulga as vagas, ou mesmo temos instituições que oferecem cursos de preparação para o trabalho, como cuidadores de limpeza, ou cuidado de crianças, a parte de higiene, então a gente sempre oferece para eles. Organização com divulgações de cursos, entre outros. Para o fortalecimento das articulações, são realizadas reuniões com equipes de instituições parceiras, com igrejas de diferentes denominações, dentre outros. A gente já teve parceria, inclusive, com a PUC, na área de psicologia, para atendimento aos migrantes, outras faculdades também na área de serviço social, e outras igrejas de outras denominações, porque, em sua grande maioria, eles cultivam a fé e a religião que eles tinham no país. E, em sua grande maioria, eles são evangélicos, protestantes. Então, eles já vêm do país deles, principalmente os africanos, eles já vêm com o contato do pastor aqui do Brasil. Então, quando chegam no Brasil, às vezes o pastor busca lá no aeroporto, leva para suas igrejas, fica um período aí na igreja, acaba o dinheiro, então eles levam para o Centro Pop, o Centro Pop encaminha para nós e para outros centros. Destaca-se a importância do protagonismo dos imigrantes e refugiados na missão.
Esta abordagem, alinhada com a visão do fundador São João Batista Scalabrini, prioriza o empoderamento e a autonomia desses indivíduos, principalmente as pessoas que chegam desanimadas, chegam depressivas. Então a gente procura mostrar para eles que eles precisam recomeçar uma nova vida quando chegam aqui no país, e eles só podem fazer quando eles se capacitam, eles acreditam neles mesmos e eles começam um novo projeto aqui em São Paulo. Dentro do cotidiano do acolhimento, a nossa perspectiva de maior impacto é podermos contribuir no protagonismo dos imigrantes e refugiados, impactando no seu crescimento pessoal e material, com a finalidade de empoderar o ser, independente das suas origens, mas uma transformação que o torna um ser humano realizado naquilo que almeja. Então, mostrar que ele pode começar uma nova vida, basta ele confiar nas potencialidades dele. O ensinamento que fica é o prazer pela oportunidade de partilhar os ensinamentos, bem como de aprender também com várias culturas, ficando um legado de aprendizados. Então, nós aprendemos muito com eles. Eles aprendem com a diferença do outro, eles aprendem conosco e nós aprendemos muito. Então, é um conhecimento recíproco trabalhar com as várias culturas, as várias nacionalidades, os vários credos. E apesar de ser uma instituição católica, né, que tem nós, como organização da sociedade civil, as Irmãs Scalabrinianas, e, do outro lado, a prefeitura, mas nós aí primamos pelos valores católicos, mas, ao mesmo tempo, respeitamos a crença de cada um. Desta forma, espera-se que todos os imigrantes e refugiados acolhidos na instituição conquistem sua autonomia financeira, a integração social, inserção no mundo do trabalho, moradia autônoma e, sobretudo, o desenvolvimento do seu protagonismo social, a partir da atenção, escuta, acolhida e acompanhamento recebido no serviço. Geralmente, quando eles saem da casa, eles não vão num bairro que tem um aluguel muito alto. Eles procuram uns aluguéis baratos. Em sua grande maioria, eles estão na República. Alguns estão vindo para o Ipiranga, outros em outros bairros, mas vivem em condições precárias. Alguns vêm, a primeira pergunta que eles fazem é: como eu posso fazer para ganhar o Bolsa Família? Então, eles, como pessoas de outros países, eles também são beneficiados com esse programa aqui no Brasil. Claro que nós não mandamos ou não fazemos uma remissão para eles irem imediatamente. Existem casos que a gente já envia para eles receberem o Bolsa Família. E principalmente as senhoras, as mulheres que vêm com crianças, porque elas precisam manter as crianças, né? Agora, os que vêm solteiros, aí com o passar do tempo eles vão por conta própria, porque a gente não quer deixá-los dependentes de um programa, a gente quer que eles caminhem com as próprias pernas. As irmãs missionárias scalabrinianas, juntamente com os colaboradores, imigrantes e refugiados, assumem a abrangência que o carisma proporciona, otimizando as ações de acolhida, promovendo o protagonismo dos imigrantes, através das políticas públicas, do fortalecimento de parcerias, da defesa dos direitos humanos e do acesso à justiça. Então, é esta a nossa condição que nós colocamos de estar com eles e lutar com eles para que prevaleçam os direitos deles. Nesse cenário, buscamos ser referência na promoção da vida, atuando sempre na garantia dos direitos dos imigrantes, com atenção em rede, boas práticas de liderança, gestão e sustentabilidade. Então, nós temos parceria com várias instituições,
tanto para o trabalho como para a subsistência da missão como tal. Nós temos a parceria com a Mesa Brasil, que semanalmente nos ajuda, com a Cruz Vermelha, que quando eles fazem as campanhas, então também nos ajudam, e com as outras denominações, que aí eu falei anteriormente, né, são várias religiões que vão atender os imigrantes, e às vezes os voluntários, nós também estamos com 2 voluntários, a irmã recebeu 2 voluntários italianos, nós também estamos há 1 mês com 2 voluntárias italianas. É um projeto que a congregação está começando através da associação, de cada ano enviar voluntários para acompanhar a nossa missão nas diferentes áreas de atuação, tanto aqui no Brasil como em outros países. E esses são os países que nós temos os migrantes hoje na casa. Lembrando que todos somos migrantes. Eu sou migrante, o padre é migrante, a irmã. Cada um é migrante dentro daquilo que está. Meu muito obrigada. E assim, estando na Pontifícia Universidade Católica, a PUC de São Paulo, estando também no campus Ipiranga, o motivo pela qual, estando então no ano de 2025, o momento presente, fizemos um recorte e chegamos a 1895. A fundação, o momento, Beata Assunta Marchetti, trazendo então aos nossos dias. E qual o interesse deste desenvolvimento que estamos fazendo, ou uma optativa que está sendo apresentada para com a história da Igreja? É isso, é estudar a história. É buscar, a partir do hoje, o passado, a pesquisa, as fontes, os documentos. Isso nós fazemos de forma acadêmica quando nós temos a oportunização de uma sala de aula, de um arquivo, de uma biblioteca, mas também uma fala coerente, de postulação firme, decidida, de uma vocação, 2 vocações, né? 2 vocações, 2 mulheres que se apresentam para o trabalho missionário tão importante quanto, nos dias de hoje, a trabalhar com migrantes e refugiados. Então, na verdade, todo esse trabalho que está sendo oferecido nesse período grande da Diocese, Arquidiocese de São Paulo, nos seus 280 anos, e agora esse corte para com essa disciplina, é voltarmos à igreja primitiva, a igreja lá dos séculos primevos, quando vocês, estudantes de teologia, estudantes na história da igreja, sobretudo falando da história da igreja antiga, quando tiverem então acesso aos documentos antigos, a carta a Diogneto. O que se falava na carta a Diogneto? O que se escreveu é o que se viveu. O que estamos falando hoje, o que as religiosas vieram e apresentaram no hoje, é o que vai ficar para a história, para a memória. A memória é feita da história, e a história é feita de trabalho, de comprometimento. Hoje estamos fazendo história para que outros quantos, o que há de vir, há de estudar a cada um de nós o que fizemos. Agora, nós estamos também inteirando o que está sendo feito com a presença das irmãs, da presença das religiosas escalabinianas, agora quando vocês apresentarem nos seminários. Diogneto, quem foi Diogneto? O que fez Diogneto? A carta que também Santo Inácio de Antioquia, várias cartas que ele escreveu. Por quê? Por qual motivo? Como era a igreja primitiva? Quem é a igreja primitiva? Quem é esse eixo com o qual a igreja se manifesta? O evento salvífico na pessoa de Jesus Cristo. Nós acreditamos na pessoa de Jesus Cristo, na ação que ele fez. E outros quantos que na sequência também fizeram. E assim, dos séculos primeiros, trazendo ao corte do século XIX aos imigrantes italianos, de modo especial que a congregação tem esse foco a princípio, né? Aí eu me coloco, eu estou aqui hoje, mas os meus bisavós, trazendo os meus avós ainda pequenos, o que viriam a conhecer de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de uma nova terra, uma outra terra, de uma outra língua não conhecida, de costumes, de valores, de crenças.
Então, tudo isso está pautado, porque quando nós fazemos teologia, é a pessoa humana que tem a referência primeira, a pessoa humana. E é claro que dentro da pessoa humana nós apresentamos também, teologicamente, Cristo Jesus. Mas veja a importância de ser igreja numa sociedade tão plural como a sociedade em pleno século XXI. Precisamos imaginar, sim, que estamos falando de pessoa para pessoa. Quando falamos de nós mesmos para com um católico, é um interesse, é uma fonte, é uma necessidade. Mas veja que o trabalho que essas religiosas trabalham em sendo católicas, na Igreja de Cristo Jesus, também trabalham com pessoas outras, diversas crenças, diversos povos, diversas culturas, e como é fundamental conhecer. Porque nós estamos fazendo hoje, para o logo imediato, vocês serão protagonistas também na vida religiosa, na vida secular, e é preciso conhecer a história, preciso conhecer a humanidade, a sociedade, assim como ela se apresenta. Então, esse ano dos 280 anos, tivemos então o privilégio no primeiro semestre para falar do Sínodo Diocesano que aconteceu em 1888, aqui em São Paulo. 1888. Então é ir até as fontes. E assim o academicismo acontecendo com o ensino que é dado, mas a pesquisa. E a pesquisa é árdua. É preciso ir, escarafunchar muitas vezes os textos, os documentos, ler em línguas outras e ler também a partir de uma escrita do século XIX. Esse semestre estamos apresentando esta optativa que tem como interesse já o século XIX e o protagonismo feminino junto a esses imigrantes italianos, que elas se propuseram, fizeram, mas o tempo passa. As necessidades aumentam, são outras quantas. Por isso é importante valer do que estamos fazendo nesse ano de 2025, com muita esperança, traduzir as palavras de Cristo Jesus a todas as pessoas com as quais nós vamos encontrar e levar mensagem de otimismo, de esperança, de alegria. É isso que nós estamos então oferecendo para vocês quantos estudantes de teologia, Nossa Senhora da Assunção, PUC São Paulo. Obrigado e até uma próxima oportunidade.